Hoje são 2 de abril. Qual das duas está correta? Você sabe me dizer? Na verdade, depende do que você quer dizer com essa oração. Se eu quiser dizer que hoje é dia 2 de abril, eu posso dizer hoje, excluir, eliminar, esconder o dia, onde eu quiser eu escondo esse dia, e dizer hoje é dia 2 de abril. Porque existe um dia, então ficar hoje é 2 de abril. Existe um dia ali que está implícito. Eu posso também dizer hoje são 2 de abril. Estou concordando com o quê? Com o número 2. 2 é mais do que 1, então ele é plural. Então hoje são 2 de abril. As duas frases estão corretas. Você não tem que escolher entre uma ou outra. As duas estão corretas, você pode dizer, escrever qualquer uma das duas. Pode ficar tranquilo. Concordância dos verbos haver e fazer. Veja então um exemplo. Não havia alunos na escola. Esse verbo haver está dando um sentido de impessoalidade. Como é que eu sei? Substitua o verbo haver pelo verbo existir. Não existia alunos na escola. Se esse verbo existir for corretíssimo na frase, não modificar o sentido dessa frase, então esse verbo haver tem que ficar no singular, porque ele está dando a impessoalidade para o sujeito dessa oração. Eu não sei quem é o sujeito da oração. Não havia alunos na escola. Não existe um sujeito para ela, ele é impessoal. Não existe uma pessoa propriamente dita para essa frase. Por isso o verbo haver, sempre que puder ser substituído pelo verbo existir, você transforma ele num verbo no singular, sempre no singular. Veja outro exemplo. Já houve muitas guerras no passado. Apesar de se ter muitas guerras e guerras estar no plural, eu posso substituir aquele houve por existiu. Eu posso substituir pelo verbo existir. Então, por isso, eu posso dizer que esse verbo tem que ficar no singular. Então, já houve muitas guerras. Apesar das guerras estarem no plural, e você sentir uma vontade irresistível de escrever, já houveram muitas guerras, se segura, não escreve, resista essa vontade e escreve. Já houve. Substitui. Está lá no vestibular, não sei, agora esqueci, substitui. Já houve muitas guerras. No singular, porque eu posso substituir pelo existir, já existiu. Se encontrar uma locução verbal, como no exemplo a seguir. Não pode haver alunos na escola. Mesma coisa. Esse pode haver também tem que ficar no singular, porque ele também está dando um sentido de existência. Sempre que ele der esse sentido de existência, mantenha o verbo no singular. O verbo haver, apesar de estar numa locução, porque ele pode haver, são dois verbos fazendo uma locução verbal, mesmo assim você mantém ele no singular. Nada de podiam haver alunos. Os dois verbos têm que ficar no impessoal. Os dois têm que ficar no singular. Ele transfere a impessoalidade para o verbo que está com ele. Outro exemplo. Amanhã vai haver manifestações na cidade. Vai haver também é uma locução verbal. O verbo ir mais o verbo haver. Vai haver. Nada de vão haver. Por favor, a impessoalidade passa. Tipo uma doença assim que passa, um vírus, alguma coisa assim. Ela passa. O verbo que está junto com a impessoalidade do verbo haver acaba ficando também impessoal. Também vai para o singular. Então não se esqueça, essa singularidade passa de um para o outro. Tem dois verbos, é uma locução verbal, pode haver, vai haver, iria haver, sempre no singular. Tá bom? Se ele tiver no sentido de existir, é claro. Se acontecer o contrário das situações, o verbo haver estiver numa situação que não possa ser substituído pelo verbo existir e ele não tiver a ideia de impessoalidade desse sujeito, aí você pode manter. Mantenha ele no plural, como no exemplo. Se eles faltarem, eles se haverão comigo. Esse verbo haver não tem como substituir por existir, Existirão comigo? Não é isso. Então, eles haverão comigo, aí vai para o plural. Nesse caso, não tem como substituir. Ele não quer ser impessoal, não é a proposta dessa oração. Ao contrário do verbo haver, o verbo existir concorda sim com o resto da oração, sendo impessoal ou não. Veja o exemplo. Não existiam alunos na escola. Cuidado com esse tipo de oração e com essa diferença. Eu disse para você que você deve substituir o verbo haver pelo verbo existir para saber se ele fica ou não impessoal.
Só que o verbo haver não flexiona em número, fica sempre no singular quando ele puder ser substituído pelo existir. Só que o verbo existir não, ele concorda com o sujeito. E às vezes, bem provável, o vestibular te cobra isso. Substitua nessa frase esse verbo, o verbo existir pelo verbo haver ou ao contrário. E aí você pode cair nessa armadilha e esquecer de flexionar o verbo existir. E ele flexiona. Veja o exemplo. Não existiam alunos na escola. Se eu substituir pelo verbo haver, você, pelo amor de Deus, eu sei que você ficou com vontade de falar haveriam alunos na escola. Mas você não vai falar isso, né? Nem escrever. Então, não houve alunos na escola. Esse fica no singular, porque é o verbo haver. O verbo existir, não, ele flexiona junto com alunos. Alunos é plural, ele flexiona. O verbo existir não tem essa frescura. Ele flexiona com quem estiver com ele. Não transfere inflexões, ele simplesmente flexiona. Ele pode mudar em número. Se tiver mais do que um, ele também vai acompanhar isso. O verbo existir é bem companheiro, tá bom? Veja outro exemplo. Não vão existir mais dúvidas. Existe uma flexão ali. A flexão está no verbo auxiliar. É uma locução verbal, não é? O verbo ir e o verbo existir. Vão existir. O existir, você repara que está no infinitivo. Então, quando você encontrar uma locução, ele vai ter que flexionar no verbo auxiliar. Então, eles vão existir. Ao contrário, lá do verbo haver, que você não podia flexionar o verbo auxiliar. Nesse caso, você flexiona e mantém o verbo no infinitivo, sem flexão. E o verbo fazer quando indica tempo? Já faz 2 anos que ele sumiu. Você também deve estar se roendo de vontade de falar, escrever. Fazem 2 anos, né? Há quanto tempo você estuda nessa escola? Ah, já fazem 3 anos, já fazem 10 anos que eu estou aqui. Nossa, está tempos essa escola, hein? Então, o que você faz? Não é fazem, não. Você simplesmente não flexiona. Quando você indica tempo, esse verbo tem que ficar no singular. Já faz 10 anos que estudo nessa escola. Fazia alguns meses que nós havíamos chegado. Fazia, não faziam alguns meses. Ai, meses está no plural, eu também quero pôr no plural. Nada disso. Nada disso. Lembre-se que o verbo fazer, quando indica algum tempo, algum período, meses, anos, horas, ele tem que ficar no singular. Fazia 2 séculos, fazia 10 anos, tá? Nada de flexionar. Então, vestibulantes, viram quantos exemplos nós passamos para vocês de concordância verbal? Esses exemplos são importantes para que você compreenda e você consiga aplicar na hora de redigir um texto, na hora de responder uma questão no vestibular e na hora de interpretá-los. Não se esqueça que eles dependem muito do contexto em que eles estão inseridos. Então veja se ele está inserido num texto, para ver que sentido ele faz. Reveja essa aula quantas vezes for necessário, para que você memorize cada um desses exemplos. Bons estudos e boa sorte no vestibular!